palmeirense dessas repercussões. A gente já trouxe ontem o ex-presidente, o Luiz Gonzaga Beluso, o Danilo Lavieri, nosso companheiro que esteve conosco ontem aqui no De Primeira, trouxe uma coluna agora há pouco, publicada hoje, agora há pouco, 11h30, sobre conselheiros que se sentiram retalhados pela presidente do Palmeiras e avisaram: não nos curvaremos. Os 26 conselheiros que foram retalhados pela presidente Leila Pereira com essa perda de ingressos para os jogos contra o Boca Juniors e o Goiás no Allianz Parque se manifestaram depois da entrevista da presidente. Nesse documento obtido pela coluna do querido Danilo Lavieri, fizeram críticas e responderam algumas das frases e falas da presidente do Palmeiras. Abre aspas. Não nos curvaremos aos caprichos, vontades, ameaças e ofensas daquela que tem o dever de prestar contas. Fecha aspas. Eles formam um grupo que enviou questionamentos ao Conselho e ao COF, que é o responsável pela fiscalização das contas do Palmeiras, por conta do conflito de interesse do avião comprado pela dirigente para uso da delegação palmeirense. Está repercutindo, né, PVC, no bastidor? Eu estou com o documento aqui, os 26 conselheiros, eu até citei ontem 16, são 26 que assinam o manifesto: Ardeno Tadeu Livani Reale, Emerson da Rosa, Felipe Jocondo Cristóvão, Francisco Vituso Neto, Genaro Marino Neto, Gerson Clemente Guarino, Guilherme Gomes Pereira, Guilherme Romero, João Carlos Minello, José Antônio Aparecido Júnior, José Carlos Tomazelli, José Corsini Filho, Juan Manuel Berrospi Carreno, Luiz Henrique Monteiro Frontirota, Luciana Santilli, Luiz Fernando Marrei Moncal, Luiz Roberto Kassab Mouzinho, Marcos Antônio Gama, Maurício Pegoraro, Maurício Vituso, Pedro José Vilar Godoy Horta, Ricardo Alberto Galassi, Ricardo Spinelli Pope, Valdomiro Otero Sordiri Filho, Vitor Fruges e Vinícius Feres Zucca. São os 26 conselheiros listados nesse... E são os 26 que fizeram o abaixo-assinado solicitando que a presidente fosse ao Conselho Deliberativo para responder perguntas sobre os contratos de patrocínio e as relações com empresas de qualquer membro da diretoria que preste serviço, que tenha parceria com o Palmeiras. Que é o papel, o que eles estão dizendo no manifesto é que o papel do conselheiro é fazer isso. O papel do conselheiro é aconselhar, ou é ser o legislativo do clube. E eu vou voltar porque eu falei ontem no começo da coletiva da Leila Pereira. Ela disse: vim aqui para poder responder a vocês, jornalistas, pois os conselheiros pediram exatamente isso e ela não quis fazer isso no Conselho Deliberativo, que é o órgão legislativo do clube. Então tem aqui um equívoco. Isso criou um manifesto e criou uma unidade na oposição. Na última eleição, na sucessão do Maurício Gagliotti para a eleição da Leila, a oposição do Palmeiras decidiu não lançar candidato. O argumento para não lançar candidato era: ela não é uma presidente legítima porque ela não é sócia do clube no tempo previsto pelo estatuto. Então, nós não vamos concorrer com alguém que não é um candidato legítimo. Esse ponto de vista mudou. A oposição vai lançar candidato. Agora, acontece que a oposição tem uma série de problemas antigos para solucionar. Há discussões de velhos amigos do Paulo Nobre com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre tentou se fazer com que o Paulo Nobre voltasse para o Conselho e antes da eleição da Leila e concorresse contra a Leila Pereira. E o Paulo Nobre se colocou na carta aberta aos palmeirenses ontem como um aposentado da vida política do clube. Na prática, o Paulo Nobre é o único que tem condição de polarizar a vida política do clube. E, para isso, ele precisaria voltar para o Conselho, porque ele renunciou ao cargo de conselheiro vitalício, e provavelmente tentar mostrar que ele tem tempo de mandato suficiente para ser candidato à presidência. Mas, para isso, tem que voltar a sentarem à mesa alguns velhos amigos que se tornaram não inimigos, mas discordantes. Genaro Marino, Paulo Nobre, Luiz Gonzaga Beluso, que está fora da vida do clube, para ter uma unidade em torno de um nome que pudesse ser o do Paulo Nobre, está afastado da vida política, ou de alguém que o Paulo Nobre apoiasse veementemente, publicamente. Existe essa chance, PVC, do Paulo Nobre voltar à política do Palmeiras? Muito difícil.
Muito difícil. Teria que ter um trabalho de persuasão muito forte, mas o fato é que a Leila Pereira criou esta possibilidade. Porque a Leila conseguiu, com a entrevista coletiva de anteontem, criar tanta unidade contra ela que isto pode indicar unidade de quem hoje está desunido para formar uma frente de oposição. É possível. Não é provável, mas é certo que a oposição vai lançar candidato na próxima eleição. Ou seja, é uma possibilidade muito difícil do Nobre, pelo tempo que ele está fora, e também, imagino, não sei se ele tem vontade de voltar a se envolver nesse sentido politicamente com o Palmeiras. Ele saiu magoado, ele saiu muito magoado. Né? Particularmente, eu acho que ele cometeu um erro político ao jogar no colo do Maurício Gagliotti no último dia do mandato do Paulo Nobre. Ele jogou o problema da Leila no colo do Maurício Gagliotti e disse: você escolhe, ela não pode ser, ela não é sócia do clube desde 96, então ela não pode ser candidata ao Conselho Deliberativo. E o Paulo Nobre jogou o problema para o Maurício Gagliotti resolver no primeiro dia. E o Maurício Gagliotti ficou com uma batata quente na mão, que era: eu fico com o meu velho amigo ou eu fico com o dinheiro da Crefisa. O Maurício Gagliotti tentou fazer uma solução salomônica e disse: não tenho nada a ver com isso, jogou a batata quente para o Conselho Deliberativo. E aí o Conselho Deliberativo avalizou a entrada da Leila como possível candidata. Ou seja, avalizou que ela era sócia desde 96, embora todo mundo saiba que não era. Né? Quem avalizou isso também foi o Mustafa Contursi, que depois brigou com a Leila, ou a Leila brigou com o Mustafa. Então, é incrível, isso que o Rodrigo Matos falou agora há pouco é muito importante. Na semana passada, quando o Palmeiras caiu contra o Boca Juniors, a impressão, Razan, era de que a derrota criava uma turbulência, mas o Palmeiras entraria em paz no ano que vem, porque o velho adversário do Palmeiras, que era o próprio Palmeiras, não existiria, porque a eleição estava tão fácil para a Leila ganhar. E uma semana depois, a Leila criou um cenário eleitoral que era difícil de se imaginar. Continua sendo difícil imaginar a Leila perder a eleição do ano que vem, porque ela tem muitos apoiadores e bajuladores no Conselho. A Leila fez uma campanha para o Conselho Deliberativo em 2016, que era inacreditavelmente, ela tinha um comitê de campanha na Rua Palestra Itália, que parecia um comitê de campanha para o Senado, e era candidata ao Conselho Deliberativo do clube. Então, a partir dali, se criou uma quantidade de gente que bajula e que apoia, que é muito grande. Ela dificilmente vai perder a eleição, mas a oposição vai se colocar. A oposição vai marcar territórios e aqui. Nós estamos aqui, este clube é a Sociedade Esportiva Palmeiras, é um clube centenário e o clube precisa do seu dinheiro, mas o clube não depende dele, porque o clube é uma instituição centenária. E é isso que vai se dizer. E a partir daqui vai ter articulação política para que exista um candidato no ano que vem. Para quem não